Teve alguns assuntos essa semana que renderam bastante e vamos começar por um deles qualquer. Um que está rendendo é a discussão sobre cota de tela para o cinema nacional. Né? Isso é um negócio que sempre volta. Teve uma lei aprovada, né? Se eu não estou, deixa eu dar a notícia certa. Na semana eu fui extremamente alienado. Publicado decreto que estabelece a cota de tela para 2024. Lei da cota de tela para filmes brasileiros passa a valer. Tá. Bom, e aí, para variar, toda vez que surge esse assunto, vem uma caralhada de chilique, porque, os filmes brasileiros são ruins, porque não sei o quê, não sei o quê. Olha só, e isso é protecionismo, porque o livre mercado, e piriri pororó. Olha, eu já falei isso em outros momentos, vou falar mais uma vez. Basicamente, os grandes países, todos, inclusive os Estados Unidos, eles têm um controle sobre a quantidade de obras internacionais que circulam dentro do seu próprio país. Tá? Quando às vezes não há esse controle é porque eles já conseguiram estabelecer uma hegemonia. Mas uma vez que essa hegemonia é abalada, eles criam leis. Tá? Isso, assim, gente, sério, vocês podem pegar qualquer país grande, ou qualquer país assim que tenha uma produção cultural considerável. Tá? É uma maneira que qualquer país tem de se proteger, porque assim, isso é uma coisa que já se há um entendimento há muito tempo disso, de que uma maneira que você tem de invadir outro país não é de você lançar uma bomba e soldados e os caralho, mas de você fazer a pessoa viver aquela cultura, se embriagar daquela cultura, se sentir parte daquela cultura que sequer é a dela. A gente não pode esquecer que durante a Guerra Fria, os Estados Unidos muito incentivou a American Way of Life. Não é à toa que o Fallout, por exemplo, ele brinca com esse retrofuturismo anos 50, porque é nos anos 50, justamente em contexto de Guerra Fria, que o American Way of Life, que é até anterior à própria Segunda Guerra Mundial, mas é sobretudo a partir dos anos 50 que o American Way of Life vira um programa estruturado assim, de governo, de Estado, mais do que de governo de Estado, para a divulgação do modo de viver americano, para se contrapor à União Soviética. A União Soviética ela também cria o seu, cabe lembrar, que é o realismo socialista, mas para nós aqui Brasil, para nós que estamos no quintal dos Estados Unidos, para nós a produção cultural do realismo socialista muito pouco chegou. O que veio para nós foi o American Way of Life. O fato de muita gente hoje ser patriota, muitas aspas em patriota, que bate continência no meio dos Estados Unidos, tem a ver com essas políticas lá atrás. Foi uma geração formada assim, né? É sintomático que a gente é um país rodeado, tá? Todos, tá? Exceção que da Guiana Francesa, da Guiana e tal. Mas tirando lá esses mais miudinhos ali lá de cima, todos os outros países à nossa volta são hispano-falantes. Todos que a gente faz divisa falam espanhol. E o que a gente aprende na escola? Inglês. Você já parou para pensar nisso? Mas é que o inglês se estabeleceu como uma língua comercial, uma língua internacional e tal. Quem estabeleceu? Quem foi que estabeleceu? E se a gente continuar fazendo isso, mais estabelecido fica, né? O ponto é que esse papo de que cota de tela querer dar visibilidade para filme ruim é tosco, porque, assim, quer dizer, vamos lá, tem vários níveis da bobagem sobre esse assunto. Um nível é esse, né, de que cota de tela só o Brasil para fazer isso. Não é só o Brasil, tá? Todo mundo faz isso. Outro mito que eu vivo desconstruindo aqui, que no Brasil precisa do dinheiro público para os filmes se vincular, porque o mercado é fraco, bom mesmo nos Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos também tem muito dinheiro público nos filmes. Já cansei de falar isso aqui. Já cansei de dizer isso. Já que a gente falou de Batman aqui nessa live, vamos falar de Batman, que é um exemplo que eu tenho bem claro. O Nolan, na trilogia do Nolan, quando ele fez o Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas, Gotham foi feito em Chicago. Por quê? Porque Chicago deu grana, ou pelo menos isenção de imposto, ou seja, os filmes não pagavam imposto filmando lá, né? Porque lá nos Estados Unidos tem muito essa coisa, tu vai filmar uma fachada de um prédio, tem que pagar o prédio. Então lá meio que a prefeitura fazia isso, né? A prefeitura assumia, disse, não, a gente paga, eles vão fazer filme aqui, isso aqui depois vai virar ponto turístico para nós, é o filme onde o Batman, né? Essa é a rua onde o Batman enfrentou o Coringa, isso depois para nós reverte em grana, então a gente dá dinheiro. Aí quando vem o Cavaleiro das Trevas ressurge, The Dark Knight Rises, com Bane e a Mulher Gato, Gotham não é mais Chicago. Gotham é algumas cidades, não é mais de uma cidade, mas muitas cenas filmadas em Nova York. Por quê? Porque Nova York deu uma grana melhor. E aí, tchau, Chicago. Tem muito dinheiro público em filme americano, certo? Tem muito dinheiro. O Zé Padilha, que foi diretor lá, que fez lá o Robocop e tal, o Zé Padilha, numa entrevista, uma vez falou que é uns 30%, 40% tranquilamente é dinheiro público. Deve variar, claro, de filme para filme, deve variar de realidade de produção para realidade de produção, mas tem dinheiro público mesmo em Hollywood. Mesmo em Hollywood, tá? Então esse papo assim de que o cinema não precisa de dinheiro público, que o Estado não tem que se meter, balela, irmão. Ainda mais no caso do cinema, que é uma arte muito cara. Ter capital de entrada para fazer aquilo, ou mesmo de conseguir produzir um negócio que dê lucro, assim, sabe? Um cara sozinho botar do bolso e, isso aqui vai ter que dar lucro, vamos dar um jeito. É muito difícil, é muito difícil. E se essa pessoa não consegue, às vezes um filme fracassa, não cai no gosto do público, essa pessoa tá condenada com uma dívida milionária que ela não tem nem como pagar. Por isso que qualquer filme, né,
de médio para alto orçamento, ele tem uma rede, tá entendendo? Ele tem uma rede. Muita gente entra com dinheiro ali, para que também, caso o filme dê prejuízo, depois não seja todo mundo amargando, né? Todo mundo divide esse amargor. Tá, então assim, esse é um mito que tem que cair por terra, assim, sabe? Toda vez que eu venho falar com esse papo pra vocês, porque esse negócio de ter dinheiro público no cinema é errado, porque o Brasil... E aí querem usar os Estados Unidos como modelo. Os Estados Unidos tem muito dinheiro público nos filmes, tá? O que dá pra discutir, porque aí vem um troço foda, né? Quando eu fazia faculdade de cinema, eu fiz faculdade de cinema entre 2001 e 2004. Quando eu fazia faculdade de cinema, essas críticas que vocês escutam, às vezes, de bolsonaristas com a Lei Rouanet, é foda, porque foi uma pauta apropriada. Nós, cineastas, nós do campo do cinema, criticávamos a Lei Rouanet. Nós também tínhamos muitas críticas à Lei Rouanet. Não defendíamos o fim dela. E nem caímos nessas paranoias que bolsonarista cai. Mas já era uma crítica da própria galera do cinema da Lei Rouanet, que depois teve que defender, porque os bolsonaristas vieram com 500 fake, e tu tem que desmentir as fake que eles fazem. Cabe lembrar que a Lei Rouanet funciona por isenção, né? Isenção tributária. Então a empresa dá dinheiro pro filme, mas esse dinheiro que a empresa dá, porque assim, às vezes o pessoal acha que às vezes a Lei Rouanet é o Estado que dá esse dinheiro, né? Sei lá, o governo Lula deu dinheiro. Não é. Indiretamente é, mas diretamente não é, e não é o governo que decide. Porque o que acontece é o seguinte, no caso da Lei Rouanet, uma empresa, qualquer empresa, tem que ser empresa grande, né? Ela tem a oportunidade, né? Um filme se cadastra para ser aprovado na Lei Rouanet. Esse cadastro, essa aprovação, teve tentativas até no governo Bolsonaro de intervir nisso e tal, mas assim, essa aprovação tende a ser, tirando as distorções que podem acontecer, tende a ser um critério muito técnico, então ninguém aprova assim se o filme tem a ideia X, Y, Z, muitas vezes muito pouco há em termos de avaliação de roteiro, por exemplo, são avaliações orçamentárias. Esse filme, dentro do roteiro que ele tem, ele consegue se pagar? Ele consegue se financiar? Esse orçamento aqui tá condizente? Tá superestimado? Sei lá. Então, assim, tem essa coisa, aí o cara acaba credenciado ali na Lei Rouanet, e aí ele vai atrás de empresas grandes, tem que ser geralmente empresa grande, para conseguir que daí, a partir do imposto que elas pagariam pro governo, esse imposto é revertido pro filme. É isso que a Lei Rouanet faz. Credencia filmes para que eles possam pegar dinheiro com empresas privadas, um dinheiro a partir de isenção tributária. A empresa, na verdade, não gasta nada. O imposto que ela pagava pro governo, ela vai dar pro filme. Qual era a crítica que a gente já fazia na nossa época? É que esse formato, ele favorecia quem já tinha nome. Tanto que a Lei Rouanet ia muito para Rio-São Paulo, né? Teve aquele caso famoso, isso antes do bolsonarismo e tal, que foi, talvez tenha sido a Maria Bethânia, mas não tenho certeza, posso estar sendo injusto, que ela arrecadou uma grana fodida via Lei Rouanet. De novo, não foi o Estado que deu esse dinheiro, ela pegou com uma empresa, a empresa topou dar, para ela fazer um blog assim, bem chinfrim. Então isso acontecia, essa era uma distorção, eu tô por fora agora disso, então eu posso estar falando coisas bem desatualizadas, procurem pessoas que estão estudando isso agora, eu parei de estudar isso, mas a crítica já era antiga de que isso gerava, porque assim, chega eu, o Alexandre, que ninguém conhece, pedindo para uma empresa grande, pedindo pro, sei lá, vou pedir pra Van. Aliás, isso é doido, os bolsonaristas encrencando, eles podem fazer isso. Tu pode chegar pro senhor Luciano Hang, e tu pode chegar pra ele e pedir que, se ele gostar do projeto, ele pode fazer isso. E aí eu faço o filme, só que se eu sou um ninguém, dificilmente ele vai até me atender. Agora, se eu sou um cara já famoso, ele vai olhar e vai dizer, pô, não, vamos junto, eu gosto de ti, sou já teu fã, sabe? Alguma coisa assim. Então assim, essa crítica já existia, e é óbvio que todo instrumento de fomento, ele tem distorções, galera. A gente corrige essas distorções, mas assim, tem uma hora que depois tu aprende que não tem solução perfeita. Então, uma coisa conserta aqui, mas vai piorar para um lado, aí tu aceita aqui, piora para o outro, então enfim. E aí vamos falar especialmente das cotas de tela, né? Aí vem os argumentos. Primeiro argumento, o cinema brasileiro é ruim. Olha, aqui eu vou dizer algo que pode ser controverso. Eu acho que o cinema brasileiro é bom. Eu acho que, inclusive, a gente faz filmes muito bons, mas a gente ainda tem que melhorar. Concordo quem vai dizer isso. A gente ainda tem que melhorar, inclusive, quando eu falo melhorar, não é nível técnico. Eu acho que o cinema, tecnicamente nosso, ele é muito... O que eu acho que, às vezes, bate, algo que depois eu vou elaborar mais, tem a ver até com a polêmica que teve também essa semana daquele mangá que se passa como é que é? Favela no Mangaká, como é que é? É isso? O Mangaká da favela? Teve essa polêmica aí, depois eu falo disso. Mas assim, aí começou esse debate de que a produção brasileira é ruim, etc. Não, ela não é ruim, mas ela tem vícios. Esses vícios eu já falei aqui no canal, em um vídeo mais antigo, que é um vício não necessariamente dos filmes, eu diria, não sei nem se daria para dizer que é um vício dos artistas como um todo, mas é uma estrutura que favorece filmes, dado que tem pouco dinheiro, então você tem que ficar o tempo todo dizendo que o teu filme tem relevância e tal, e aí vem essa coisa do retratismo brasileiro, que eu já cansei de falar aqui, mas essa necessidade moral mesmo, assim, de delimitar como certo ou errado, você procurar construir um retrato do Brasil. Isso tem muito a ver quando você faz projeto para a lei de incentivo. Eu já fiz projeto para a lei de incentivo, eu já tive muito curta-metragem que eu mandei para a lei de incentivo, às vezes ficava como suplente e tal, mas nunca consegui ganhar. Eu já participei também do outro lado, já tive na posição de ficar avaliando projetos que iam ganhar dinheiro. Por exemplo, uma vez me deram passagem e tal, eu fui para Joinville, né, um edital de cultura lá que era municipal, e eu fui justamente por eu não ser da cidade, daí eu fui chamado para lá para avaliar qual eram os curtas-metragens que iam ganhar dinheiro para ser produzido. E a gente lá teve a cabeça de dizer, galera, não vamos cair nessa de que, porque
um dos critérios, assim, padrão, tá? Muito padrão nessas leis de incentivo, quando se submete um filme. A gente tem que colocar ali relevância, justificativa. E daí, bicho, aí eu sinceramente sou contra a existência disso. Porque aí começa a vir essa coisa moralista. Ah, esse filme é importante porque revela a dor do povo tal, do grupo tal, do lugar tal, tal. Cara, filmes, esse papo de importância eu acho tosco, porque às vezes tu quer fazer um filme surrealista, e qual é a importância dele? É porque eu tô a fim de fazer, porque eu acho que é um filme bonito e eu acho que o povo vai gostar. Fim, sabe? Não tem que dar muita satisfação, eu sempre fui contra essa porra. Mas enfim, esse mecanismo todo, essa estrutura, acabou gerando um certo... por uma tendência no mercado, no cinema brasileiro, que muita gente percebe, é empírico, assim, o cinema brasileiro poderia produzir muita história de terror, poderia produzir muita história de ficção científica e tal. Depois eu explico melhor, isso não tem a ver com regionalismo, tá? Tem gente que começa a falar assim, ah, porque é o problema do regionalismo. Não, o problema não é o regionalismo. Tu pode, inclusive, fazer um cinema de terror mega regionalista. A questão só é de tu ter que estar sempre meio que pagando esse pedágio da relevância, da justificativa, da relevância social, justificativa. O que eu quero dizer, assim, para resumir a conversa, temos sim problemas na produção de cinema brasileiro, certo? Temos problemas. Só que na falta de janela de exibição, na impossibilidade desses filmes serem exibidos, menos eles conseguem ser financiados, e menos e menos e menos ainda esses filmes vão ser feitos. Ou seja, se a gente quer, vamos lá, eu vou até comprar a tese, da pessoa que fala, tá, mas o cinema brasileiro é uma merda. Tá bom, vamos comprar. Eu não acho isso, mas vamos comprar. O cinema brasileiro é uma merda. Ok. Só vai melhorar se tiver mais gente fazendo. Só vai melhorar se o cara que faz um filme não faz um longa a cada 10 anos, que é o que acontece muito no Brasil, cara. Aqui a gente tem cineastas que assim, o cara é quase um eclipse, né? Ao longo da vida faz 2, 3 filmes, porque é o que consegue. Por exemplo, a gente tem um problema aqui no Brasil. Quer ver? Eu já vou até adiantar, tô torcendo que seja um puta de um filme. Por exemplo, tá vindo o filme de adaptação do Overman, personagem paródia de super-herói criado pela Laerte. De novo, tô torcendo pelo filme, tá? Não me entendam mal. Mas eu acho que vai ser um filme que vai chegar completamente fora de tom. Esse filme era pra ter entrado, era pra tá pronto, até não sei se já não tá pronto, mas era pra ele estar nos cinemas comerciais, no auge desse filme Marvel. Ele vai chegar agora como uma paródia de super-herói quando o pessoal já enjoa até das paródias. E isso é a merda do cinema brasileiro. Essa é a grande merda do cinema brasileiro. Não é os filmes que a gente tem, é porque a gente demora tanto pra provar, a gente demora tanto pra conseguir dinheiro. É tão poucos que consegue que esses filmes às vezes eles chegam fora de tom. O assunto do momento já passou. Isso aconteceu comigo, tá? Tu escreve um roteiro que tem muito a ver com o que a gente tá discutindo agora. 10 anos depois não tem nada a ver. 10 anos depois aquele filme tá completamente defasado em termos de discussão, num debate público, de termos de... Não é um filme contemporâneo, saca? Então, cota de tela tá aí pra justamente garantir que a gente consiga produzir mais. Outra coisa, né? Sobre leis de proteção. Essa eu pedi até, perguntei aqui, eu recomendo inclusive o perfil dela no Twitter. Eu perguntei pra ela no privado, mas eu perguntei agora há pouco, então ela não viu ainda, que é a Marina, só é Marina, @MarinaRodri_. Marina Rodri Underline, que fala bastante sobre políticas do cinema brasileiro. Recomendo que vocês sigam ela no Twitter. Eu até perguntei pra ela, porque tem um negócio que assim, ó, Hollywood muito fez isso, eu não sei se ela ainda faz. Porque eu não sei até que ponto isso não choca com o Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil. Mas, ao longo do século XX, Hollywood muito fez isso. Preciso confirmar que no século XXI ela ainda faz uma gambiarra para fazer, se ela encontrou uma gambiarra para continuar fazendo, que é de você... sei lá, você tem um filme mega hypado. Vamos pegar filmes contemporâneos, né? Você tem um filme mega hypado, Vingadores. Ou ano passado, Barbie, Oppenheimer, Mario. Daí, os distribuidores estão muito interessados em exibir esse filme. Beleza, daí você faz um acordo. Você vai exibir esse filme, mas você vai ter que exibir outros 3 nossos que são meio bomba. Que a gente precisa pagar esses filmes. E assim, cara, foi assim que Hollywood ocupou os cinemas do mundo. Foi assim que o cinema hollywoodiano ocupou os cinemas do Brasil. Vocês muitas vezes perguntaram por que tem um filme merda no cinema? Porque os filmes merda só estão sendo passados, só estão sendo exibidos, não é porque tem uma grande procura. Eles só estão sendo exibidos porque foi o acordo para poder passar um tremendo de um blockbuster. Eu não sei se ainda está assim, né? Porque assim, eu fico me perguntando do ponto de vista do direito, né? Assim, isso pode se configurar como venda casada, né? Eu não sei, depois que foi aprovado o Código de Defesa do Consumidor, se ainda está desse jeito. O pessoal está falando, não, ainda é uma prática. Pois é, mas tem que ver também, inclusive, se é legal, né? Assim, enfim. Mas não vou entrar nessa. De novo, eu estou falando aqui muito de alguém que o seu conhecimento está um tanto defasado, tá? Já estudei muito isso, eu tive aula disso, eu me engajei nesses debates, mas depois eu larguei fora. Você sabe, já contei isso para vocês na minha carreira, eu dei uma guinada, eu era um cara que fazia cinema, que estudava cinema, por mais que eu já ainda assista muitos filmes e comente filmes, mas hoje eu estudo quadrinhos, meu campo de estudo, meu objeto, não é campo de estudo, meu campo de estudo é estética, cultura. Mas o objeto que eu me dedico a estudar é quadrinhos. Enfim, então assim, tem essas questões aí. Então percebam como essa questão de cota de tela é uma disputa política, é uma disputa geopolítica, tá? E mais um assunto aí nesse negócio, que é o seguinte, tá, mas cinema brasileiro, o público brasileiro não gosta. E sim, é verdade. Existe um viralatismo no Brasil. Como é que a gente resolve isso? Não é só com cota de tela.
mas a cota de tela é uma parte dessas medidas. Se ficar só nisso também não vai adiantar. E aí vem uma parte aí que eu não sei se vão me ficar bravos comigo, mas eu acho que eu sou a favor da cota de tela, mas só cota de tela não é solução, é gambiarra. É para afagar, às vezes, determinadas classes artísticas e parecer que está tudo bem. Tem que vir mais medidas, a gente tem que ter um trabalho de formação de gosto, porque gosto é formado. Não vem com essa, mas é meu gosto, teu gosto não é teu. Existe formação de gosto. Esse trabalho ele é lento, mas ele tem efeitos. Né? As pessoas aprendem a ter contatos com outras formas de arte, aprendem a gostar de outras formas de arte. Enfim, de uma série de trabalhos que vem desde a escola. De você ter contato com outras coisas, que não seja só aquilo que passa na televisão, ou na internet, ou no cinema, ou no streaming, enfim. Tá? Cabe lembrar que essa questão de cota para as TVs a cabos gerou coisas como o Irmão do Jorel, cara. Não teria o Irmão do Jorel sem políticas desse mesmo tipo. Irmão do Jorel é genial, tá? Irmão do Jorel é uma das melhores animações que eu já vi na minha vida. E não existiria sem essas políticas de fomento. Não existiria sem essa cota para TV a cabo. Isso para dar um exemplo só. Então, sim, existe um viralatismo no Brasil. Ele é muito complicado de resolver, porque ele é transgeracional, ou seja, muitas e muitas gerações. Na verdade, isso assim, tem a ver com a história da nossa própria colonização, de você sempre entender que o que tem de mais avançado, de mais sofisticado, de mais rico, está no exterior, né? Ou está na Inglaterra. Antes não era os Estados Unidos, né? Mas então era, sei lá, o que tem de sofisticado está em Portugal. Está na Inglaterra, está na Holanda, século XIX está na França, século XX está nos Estados Unidos. E a gente pode dizer que século XXI está no leste asiático, né? Pô, bom mesmo é a galera do Japão, da Coreia, da China. Isso, assim, vai repassando, muda-se muitas vezes o objeto admirado, mas permanece sempre essa eterna admiração, né? E eu não acho que seja um problema a gente admirar obras de fora do Brasil. Eu até já cansei de falar que eu sou um defensor ferrenho da antropofagia brasileira. Brasileiro, né, aquela frase famosa do Manifesto Antropofágico, do Oswald de Andrade e companhia ali, que é só interessa o que não é meu. Essa frase ela é meio triste, mas ao mesmo tempo ela revela uma potência, né? O outro, a alteridade me interessa. Só que o problema é que a gente não encare como alteridade a produção do próprio Brasil. O Brasil é um país continental, cara. O Brasil é tão um país continental, por exemplo, você lembra daquele filme O País, ó? Com o Lázaro Ramos e tal, que até depois que virou série na Globo, né? Cara, o baianês daquele filme foi muito difícil para mim. Qualquer experiência maior de alteridade do que isso. Por sua vez, tem um filme chamado Anaí de las Misiones, filme brasileiro também, que é um filme que se passa no Rio Grande do Sul, no século XIX, durante a Guerra dos Farrapos, e é um filme que teve todo um cuidado linguístico. Cara, aquele filme, eu soube que passou legendado em todo o resto do Brasil. Ele passou no Rio Grande do Sul sem legenda, embora para um gaúcho também não é uma coisa assim que tu tá tão acostumado, embora tu reconheça, tu consegue entender. Mas, por exemplo, pro resto do Brasil passou legendado. Por que a gente só encontra alteridade no que tá fora da nossa fronteira, cara? Isso eu acho bizarro. Poxa, sério, de verdade, a gente tá num país que é continental, a gente tem uma diversidade monstruosa, até maior do que outros países que são também continentais. Então eu acho que o problema é esse. O problema não é a gente, né, voltando pro Manifesto Antropofágico, o problema da frase não é só interessa o que não é meu. O problema é que a gente só entende como o que não é meu aquilo que tá fora da fronteira. Porra, bicho, a quantidade de culturas e pensamentos diferentes que tem no Brasil, a diversidade brasileira, ela também não é minha, né? Não é da minha vivência, não é do meu conhecimento, não é da minha intimidade. Aí tem o Mazzaropi que conseguiu também ser uma figura. Mazzaropi, por exemplo, eu admiro muito certas experiências de cinema popular, como é o caso do Mazzaropi, como é o caso do Zé do Caixão. Embora o Zé do Caixão sempre foi uma coisa de nicho, mas ainda assim era popular. É o caso do cinema produzido na boca do lixo. Eu tenho uma admiração fodida. Não sei se vocês já viram que a linguagem visual aqui do canal, a imagenzinha aqui, quando tá para começar uma live, vocês têm uma imagem ali, não sei se vocês já viram, que é uma arte criada pela Mayara Lista. Aquela arte, nossa principal referência foi a Boca do Lixo dos anos 70. Viu? São Paulo já fez coisa boa, né? O problema de São Paulo é que ela continua existindo, mas São Paulo já fez coisa boa. E São Paulo, dos anos 70 ali, a produção cultural ali da Boca do Lixo, o cinema marginal, cara, muitos daqueles filmes que, inclusive, são muito pirados, eram filmes populares, tipo Bandido da Luz Vermelha. Que, cara, assim, ó, vamos lá. Se você até hoje não viu Bandido da Luz Vermelha, que é um filme brasileiro de 68, do Rogério Sganzella, você não viu até hoje um dos melhores filmes que você vai ver na sua vida. Bandido da Luz Vermelha é muito bom e foi um sucesso de público. No meio da ditadura, cutucando a ditadura e censor não percebendo, quando eles falam da invasão dos alienígenas do leste, alienígenas vermelhos do leste invadindo o Brasil e tal, como solução, inclusive. Passou.
Não sei como é que passou. Saiu junto meio que com AI-5 aquele filme e passou. E aí a fala do Lula essa semana foi uma fala ruim. Eu até entendo onde é que o Lula tentou mirar, eu entendo. Porque eu sou da turma em que artista, cinema e novela não é para ensinar putaria. Mas foi uma fala ruim, porque ele tentou ir na direção do seguinte: muita gente tem preconceito com o cinema brasileiro porque diz que o cinema brasileiro é só putaria. Isso é uma maluquice. Nunca o cinema brasileiro foi só putaria, mas cabe lembrar que sim, a gente teve uma produção muito rica, de filmes bem interessantes. Já fiz vídeo aqui no canal, né? Falei do Histórias que nossos babás não contavam, inclusive a versão liberadona. Os vídeos que eu mais gosto aqui no canal foi aquele que eu fiz sobre o Histórias que nossos babás não contavam. O clássico da porno chanchada. Cabe lembrar que a porno chanchada foi um fenômeno durante a ditadura. A porno chanchada era uma maneira de você comentar a repressão militar a partir da liberação sexual. O pessoal esquece que eles cutucavam a ditadura o tempo inteiro. Ou era piada de incesto de milico, era o general comendo a sobrinha, ou, né, para mostrar que esse padrão de moralidade desses caras era distorcida, ou era metáforas, analogias, tipo essa dos ETs invadindo. No História que Nossos Babás Não Contavam, a piada que eles fazem é que a Rainha Má, ela concede um ato monarquial, se não me engano, ato monarquial número 5. Porra, sabe? Chega até a ser óbvio a piada. Em relação ao ato institucional número 5, que foi feito em 1968, quando recrudesceu ainda mais a ditadura militar. Só que por causa das pornochanchadas dos anos 70 e 80, até hoje prevalece essa ideia de cinema brasileiro é putaria, cinema brasileiro é putaria, cinema brasileiro é putaria. E daí o Lula quis fazer uma fala meio que para desmontar esse senso comum e dizer que o cinema brasileiro é bom. Só que eu acho que ele errou no tom, né? Eu acho que ele errou feio, errou rude, e no final virou só um papinho moralista, né? Tanto que eu não sei se você sabe, mas esse canal aqui, a sigla é QNS, porque é quadrinhos na safadeza. Eu defendo a putaria. Mas enfim, acho que eu já falei bastante sobre tudo isso. Para resumir, teria mais coisas, lógico, para falar, mas para resumir, é fundamental que a gente fomente a nossa produção cultural. Qualquer país minimamente soberano que busque a sua soberania faz isso, é o básico do básico. E a gente só vai melhorar se você disser assim, mas eu acho ruim o que é produzido. Ok, tá bom, você tem o direito de achar ruim. Só vai melhorar justamente se abrindo para mais gente fazer. Eu, por exemplo, fui um cara que parei de fazer cinema porque ficou impossível. Eu cansei, assim, eu já falei para vocês, né? Eu sempre falo aquele negócio, eu não tenho laudos conclusivos de TDAH, mas sempre essas coisas, assim, clichês de pessoa TDAH, de não conseguir lidar com formulários. Cara, era muito sofrido, sabe? Para mim, assim, era um sofrimento, é difícil explicar, mas era um sofrimento colossal toda vez que eu tinha que fazer projeto para submeter um filme a uma lei de incentivo e os caralho. Aquilo para mim era muito dolorido. Eu gostava de escrever o roteiro e pronto. Eu não queria ter que escrever mais nada. O orçamento, geralmente eu pedia pro pessoal fazer parceria com algum... Geralmente sempre trabalhei quase sempre com mulheres, né? Então uma produtora fazia o orçamento, a gente entregava o roteiro e o orçamento. Para mim era isso. Tinha que ser roteiro, orçamento e um cronograma. Ah não, aí tem que entregar justificativa, aí tem que entregar um monte de palhaçada. E essa coisa burocratizada. Por exemplo, talvez, sério, tá? Não tô dizendo aqui para eu me vangloriar, mas tô dizendo assim, sabe, pega eu como um caso anedótico. Talvez eu tivesse sido um cineasta, porque eu fiz alguns curtos, talvez eu fazendo mais filmes. Hoje eu estaria fazendo longas metragens que vocês iam adorar, talvez. Mas para mim chegou um ponto que ficou impossível continuar. Tão poucos tinham essa chance, tão sofrido era lutar por essa chance que eu desanimei. Por isso que a gente precisa ter condições que vão fomentar uma produção maior. Para quem sabe, termos outros realizadores ganhando espaço, produzindo e fazendo filmes que daí, se você acha que os filmes brasileiros contemporâneos são ruins, quem sabe você vai se deparar com outros que você vai dizer, porra, mas esse é bom. Thiago Melo Silva. Que venham as cotas por coisas novas e não só as cinebiografias de celebridades mortas e globos chanchados de viagens de família. Sim, isso eu disse. O risco de distorções existe mesmo. Políticas públicas, elas dificilmente funcionam sozinhas e dificilmente elas acertam de cara. Você precisa fazer ajustes, é normal. O pessoal também às vezes quer um certo imediatismo que eu acho tosco, né? Aí tem a importância do gestor público estar ali consciente de que, olha, bom, você tem que fazer ajuste, a gente faz ajuste. Porque eu concordo, assim. As Globos chanchadas eu não tenho muita opinião porque eu não assisto. É uma questão de gosto. Agora, essas cinebiografias tá uma vergonha, cara. Desculpa, bicho. Essas cinebiografias é uma vergonha. E eu não tô nem entrando num critério de gosto, eu tô entrando num critério ético. Elas são tudo cinebiografia feita para agradar o cinebiografado. Ou seja, porra, tu tá indo pro cinema para ver uma peça publicitária de 2 horas. Uma geografia, né? Estão ovacionando um santo. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.